bom dia a todos, né? Nós vamos começar mais um dia de formação. Sejam todas bem-vindas. E antes de começar os relatos, né? Hoje nós vamos falar do terceiro campo. A gente vai fazer uma retrospectiva do que nós conversamos, né? Na última formação. Nós conversamos sobre o segundo campo, corpo, gestos e movimentos. A EMEI Mantiqueira e a EMEI Jardim Lebrun fez um relato maravilhoso, né? Nós discutimos, né, conversamos bastante sobre este campo, e aí ficou de eu fazer uma relação com as proposições curriculares da prefeitura. Então, na BNCC, na página 49 e 50, ela fala desse campo, do terceiro campo de conhecimento, que é o corpo, gestos e movimento. E nas proposições também falam a mesma coisa. Então, a BNCC, ela está relacionada, ela comunga com a proposição das proposições da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, na página 170 e 176 do livro Eixos Curriculares da Prefeitura, fala muito sobre a questão do corpo, né? A importância da criança sentar, engatear, escorregar, caminhar, e dá muitas sugestões também de atividades dentro desse campo de experiência da BNCC. Também fala sobre as questões das danças, dos movimentos, dos gestos, dos olhares, sons e mímicas, e da importância de trabalhar esse campo. Na página 89 também do livro Eixo das Proposições de Belo Horizonte, fala também sobre as questões das sensações e dos sentidos, a importância de trabalhar os sentidos na educação infantil. Na página 24 e 31 dos eixos curriculares, fala também da relação e das interações da criança com o meio ambiente, com o meio que ela vive. Né? Então, assim, nos dois documentos, que são referências para a educação infantil, eles falam da mesma coisa. Na página 24 e 31, também, do mesmo livro dos eixos, fala das interações consigo e com o outro, a interação da criança com outra criança e a interação da criança com o adulto. Na página 67, também, do livro dos eixos, fala sobre as brincadeiras e os jogos, a importância do brincar na educação infantil e a importância dos jogos para o desenvolvimento de todas as linguagens. E também, gente, no livro do PNAEC também, né, que nós realizamos, na página 19 do livro 2, e na página 99 do livro 3 do PNAEC, fala também sobre os gestos, né, fala do corpo, dos gestos e do movimento. E também na página 90 e 92 do livro Os Fundamentos, que também é um livro, né, o primeiro livro aí das proposições da prefeitura, fala do cuidado do corpo, a importância do cuidado do corpo, né, de ensinar a criança a se cuidar, ensinar a criança a ter mais autonomia. Então, também, tudo que está na BNCC está dentro dos cadernos da prefeitura, das proposições. Tem muita coisa nos livros do PNAEC, né, que nós fizemos, e também as meninas, dentro dos relatos delas, elas deram muitas sugestões para se trabalhar, né, elas deram muitos exemplos para se trabalhar dentro desse campo. E aí, aqui tem algumas sugestões, né, que também já, todas nós, eu acho que a maior parte de nós professores já realizamos dentro da nossa escola, que é o banho, a massagem da criança, a importância do banho, daquela interação na hora do banho com a criança, de conversar com a criança, possibilitar o contato com o espelho, onde as crianças podem ter uma visão, a gente, né, trabalha muito com o espelho, em todas as salas tem um espelho, para a criança pode se conhecer também através das atividades com o espelho. Então, tem várias atividades que a gente pode desenvolver na educação infantil dentro desse campo. E aí eu não vou me estender muito, né, dentro dessas atividades, não, porque tem 3 relatos aí maravilhosos também,
que vão falar de outro campo, mas que dialogam também com o campo corpo, gestos e movimentos, né? Porque o corpo está em tudo. Então, que as meninas vão fazer o relato também, vocês vão perceber que tem muito também desse campo corpo, gestos e movimentos. E aí tem mais, né, a importância da dança, dos jogos, né, das atividades psicomotoras, né, tem atividades, muitos exemplos de atividades que depois eu posso passar para vocês. E são atividades, gente, simples. Essa cortina nós fizemos na EMEI Serra Verde, e assim foi um sucesso. São materiais que a gente, materiais acessíveis, né, são bambolês que nós estávamos já estragando na escola, que aí fez o arco para eles poderem passar, os pais também participaram, as crianças amaram, são coisas simples. Corda no chão, para que as crianças possam passar em cima da corda. Aqui tem algumas crianças brincando, nós colocamos cadeiras, né, no corredor e colocamos, trançamos com cordas no corredor, aí os pais participaram, na hora que as crianças iam para o refeitório, elas tinham que passar nos circuitos, né, lá dentro da escola. Do lado também é outra atividade aí com a caixa. E aqui tem alguns sites que tem muita atividade que podem ser desenvolvidas dentro do corpo, gestos e movimento. E aí, agora, nós vamos começar, né, com os relatos das meninas professoras que foram convidadas, né, a falar um pouquinho para a gente dos projetos que elas realizam dentro da escola. E a gente vai começar com a professora Cristiana. Cristiana. Bom dia, Selmara. Bom dia, tudo bem, Cristiana? Tudo bem. Eu estou ouvindo um pouco baixinho aqui, vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Pronto, só está falando a questão do som aqui. E a Cristiana vai falar um pouquinho, né, Cristiana? Do seu projeto na escola. Cristiana é a professora aqui da EMEI Serra Verde, ela vai falar um pouquinho do projeto, das atividades que ela realizou com as crianças dela, pensando no campo, no quarto campo aí que a gente vai falar hoje. Pode ir, Cris. Bom dia a todas. Vou começar me apresentando, né? Meu nome é Cristiana, sou pedagoga, professora da EMEI Serra Verde, especialista em educação infantil. Estou na rede de Belo Horizonte desde 2014. Bom, vou falar um pouquinho das minhas experiências na EMEI Serra Verde dentro do campo traços, sons, cores e formas. Mostrar um pouquinho as atividades que eu trabalhei dentro desse campo de experiência. Pode passar para o próximo, Selmara. Ô, Cris, as meninas falaram que está muito baixo. Está baixo? Deixa eu sair um pouco, isso. Tá, eu vou segurar assim próximo então, para o som ficar melhor. Melhorou? Melhorou, tá, gente? Coloca aí no... Tá bom, ok. Então vamos lá. Pode passar para o próximo, Selmara. Isso. Esse campo de experiência, traços, sons, cores e formas, dentro da educação infantil, ele traz 9 objetivos. E ele traz aprendizagens que serão a base de muito que as crianças vão desenvolver, muito que elas vão aprender no ensino fundamental. Ele traz elementos que se explorados, eles irão favorecer as funções cognitivas essenciais ao desenvolvimento da criança. Dentre eles, a gente destaca o desenho, pintura, a música, atividades de coordenação motora e introdução à escrita. Pode passar. Na faixa etária de 0 a 1 ano a 6 meses, os objetivos que esse campo de experiência traz, um minutinho, são explorar os sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.
Nessa idade, né, no berçário, seria no berçário, crianças de 1 ano, a gente trabalha muito com música, cantando com as crianças. E o primeiro som produzido com o corpo que a gente geralmente utiliza são as palmas, né? O barulho das palmas. Isso traz a atenção da criança e o ritmo para a música que a gente está trabalhando. Um outro objetivo é traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. A gente pode achar que criança muito pequenininha, a gente não consegue fazer um tipo de trabalho assim, mas eu vi no ano passado a Raquel, inclusive, fazendo isso com a turminha de 1 ano, muito bacana, e é uma atividade gostosa que eles adoram, que é riscar com aquele giz de cera, aquele grosso, o primeiro giz, no papel craft. A gente pode estender o papel craft no chão, né? A criança vai explorar ali de várias formas, ela vai deitar sobre o papel, ela vai descobrir que se ela riscar o giz vai aparecer uma cor ali no papel. De outra forma também, a gente pode pregar o craft na altura deles, na parede, é uma outra posição do corpo para a criança explorar esse objetivo. E um último, que é explorar diferentes fontes sonoras e materiais, para acompanhar nas brincadeiras cantadas, né, que a gente faz com as crianças, as canções, as músicas e as melodias. Além do som do próprio corpo, a gente pode explorar materiais diferentes, coisas simples, né? A gente usa muito sucata, um vidrinho, uma garrafinha de aquela petzinha pequenininha de Coca-Cola, a gente coloca uma sementinha, coloca miçanga, tampa a garrafinha, ela já vira um chocalho. Então, a gente usa materiais diversos para poder explorar essas fontes sonoras com os bebês, no caso, né? Pode passar, Silmara. Bom, essas fotos foram, assim, umas das poucas que eu consegui fazer esse ano com a minha turminha, né? Foi muito pouco tempo, mas eu consegui tirar algumas fotos deles. Nessas fotos, eles estão brincando com os rolinhos de papelão, da EMEI mesmo, aquele rolinho que fica no papel higiênico, que né, geralmente as meninas vão guardando. Então, nós usamos para fazer como se fossem blocos lógicos. A intenção era que as crianças usassem para empilhar, né, e aos poucos eles foram descobrindo outras coisas para fazer com esses rolinhos. Como eles são grossos, eles colocavam no bracinho, tem umas bolinhas aí na foto, eles iam colocando as bolinhas dentro do rolinho. Então, eles, manuseando, foram aprendendo formas diferentes de usar um instrumento que a gente fez, né? Trabalhando cores também, usamos durex colorido, com cores fortes, para chamar atenção mesmo para a criança brincar. Pode passar para o próximo, Silmara. Isso. Aí, era um momento musical. Não sei se vai dar para perceber muito na foto, é um outro tipo de rolinho, outro material reciclável também que a gente estava usando. Esse rolinho é aquele do papel toalha, que é mais compridinho, então foi usado para fazer um instrumento mesmo. Dentro tinha semente e está enfeitado com durex colorido e as pontas tampadas, né? E ele virou um chocalhinho. Aí nesse momento a gente estava cantando e usando o chocalho para fazer a música mesmo, para criar a música. Pode passar, Silmara. Agora a faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. São crianças maiores, né? Já vão desenvolver mais o que foi trabalhado na idade de 1 e 2 anos, vão desenvolver melhor. Um dos objetivos é criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. Nessa idade, a gente já pode introduzir instrumentos musicais, não só os que a gente mesmo faz, né, com sucata, mas um próprio instrumento, mesmo que seja de brinquedo, por exemplo, um violãozinho, né, a criança já vai ter o conhecimento do instrumento e saber a função dele. Utilizar materiais variados, com possibilidades de manipulação. Esse aí é o último, eu pulei o segundo, desculpa, gente.
Nesse caso, seriam materiais para entrar já na atividade de coordenação motora. Tem como exemplo aqui argila e massinha de modelar, que a gente usa bastante para trabalhar a coordenação motora fina. Através disso, a gente explora cores, as texturas, diferentes superfícies para trabalhar esses materiais, planos, formas e volumes, e incentivar a criar objetos tridimensionais, fazer pequenas esculturas, né? Dar uma introdução para esse trabalho mais artístico mesmo. E utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente. Instrumentos, né, como eu já falei, feitos de sucata, o próprio rádio, outras formas de fazer música, que não seja só cantando ou com instrumentos construídos, mas diferentes formas sonoras. O próprio som da voz, não é possível a gente criar sons com a língua, com a boca, né, fazendo entonações diferentes, sons de animais. Pode passar para o próximo, senhora Mara. Bom, essas fotos eu extraí da internet. São sugestões do que a gente pode fazer no trabalho relacionado à música. A caixa musical, que a gente, né, quase sempre faz, todo ano, para crianças menores, eu tenho costume de... Costume não, eu sempre estou com as crianças menores, de 0 a 2 anos, então a caixa musical é um elemento importante e muito válido, que eu gosto muito de fazer. Né? A criança identificar a música pela gravura, geralmente a gente usa músicas, né, que estão mais conhecidas no repertório das crianças, e a gente utiliza do CD, que é um elemento que remete à música, para a criança associar. Esse desenho, essa foto do lado, é um chocalho, é uma argola de madeira com tampinhas de PET presa no barbante. Muito simples de fazer. Para as crianças menores, é legal, a criança mesmo pode manusear e criar o próprio som. Pode passar, por favor. Nessa foto, a gente tem aí um pandeiro feito com tampa de pote de sorvete e tampinha de garrafa, né, amassadas, foram presas aí com fitinha também, virou um pandeirinho, o tambor na latinha com o balão, e esse saxofone que eu achei muito legal, feito com cano de PVC, e na ponta parece um funil. Acho que dá para perceber uns furinhos aí, como naquelas flautas, né? E eu imagino que deve fazer um som muito bacana, uma sugestão legal, é um instrumento diferente, né, que eu acredito que não esteja assim, no que a criança está acostumada a ver, é diferente e ficou muito legal, com material super fácil que a gente pode construir. Pode passar, seu Mário, por favor. Bom, essa foto é o registro de um trabalho com música do ano de 2018. Era uma turma de 2 anos. Eu não tenho o vídeo dessa apresentação, mas foi uma apresentação com uma música que juntou o ritmo e a encenação. As crianças estão sentadas aí folheando o livro, porque a música falava uma parte sobre a leitura, a imaginação. Então, numa determinada parte da música, elas sabiam que tinham que sentar e folhear o livro. Numa outra parte, elas já colocavam o livro no chão e iam dançando no ritmo da música. Pode passar, Silmara. Agora é a faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses. Utilizar sons produzidos por materiais, que seriam objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Bom, nessa idade, né, a criança já desenvolveu as habilidades, então ela já tem uma abertura maior, eu acredito, isso é meu ponto de vista, para trabalhar encenações. É uma idade mais fácil para a gente fazer apresentações de teatro, eles mesmos criarem as musiquinhas deles, né? Eles já começam a inventar, cantar as músicas que eles conhecem de fora da escola. É uma sugestão boa também da gente
trabalhar, às vezes, uma música que a gente canta na escola num ritmo de uma música que eles trazem de casa, por exemplo, né? É uma forma de trabalhar os diferentes ritmos. Reconhecer a qualidade do som, né? Nessa idade, eles já são capazes de definir a intensidade, a duração, a altura, né? Da música, utilizando em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Eles já conseguem identificar ritmos diferentes, né? Ao ouvir uma música, eles já conseguem definir se é uma música mais tranquila, se é uma música para dançar, se é uma música só para ouvir, e expressar-se livremente por meio do desenho e da pintura, colagem e outras possibilidades artísticas. Eles já têm o movimento de pinça mais desenvolvido, então a escrita, o trabalho com a escrita e o desenho já está mais expressivo, né? Eles já são capazes de criar produções, de criar objetos bidimensionais, que seriam os desenhos, e tridimensionais, as pequenas esculturas que eu falei antes. Um material que eu gostei muito de usar foi a argila. Até gostaria de ter trabalhado mais, porque é uma coisa que não tem, que a criança não tem tanto contato quanto a massinha, e eu senti até uma certa resistência deles em tocar na argila, né? Mas foi por causa da textura, né? Porque suja a mão. Mas quando eles vão descobrir possibilidades de criação com esses elementos, o trabalho se desenvolve melhor. Pode passar, Silmara. Bom, nessas fotos, eu trabalho com pintura, usando elementos diferentes também. Na primeira foto, a criança está fazendo a pintura com esponja, e nas outras duas fotos, com o pincel. Na foto de cima, eles estavam menorzinhos, eles estavam com 2 anos, então a forma de segurar no pincel ainda estava, né, se definindo, eles ainda estavam tendo conhecimentos com esse instrumento. E na foto de baixo, já estavam maiores um pouco, já estava um pouco diferente. Empolgaram tanto que até a mesa ganhou uma pintura aí. Mas, enfim, eu gosto muito de fazer pintura com pincel, mesmo quando eles estão menores, para já ir desenvolvendo esse movimento de pinça para auxiliar na escrita, né? E é importante também saber que existem várias possibilidades, né, de fazer a pintura, não só com a esponja aí ou com o pincel, mas a gente com rolinho, com a própria mão, né? A gente pode fazer carimbo com coisas, né, com elementos diferentes, enfim. Pode passar, Silmara. Essa atividade foi uma atividade antes da introdução à escrita mesmo com eles. Foi uma atividade de reconhecimento da letra inicial do nome. Eu risquei as letras no chão com giz e eles iam completando o contorno da letra com as pecinhas de Lego. Foi bem bacana, assim, algumas crianças fizeram da própria letra e depois foram ajudar os colegas a fazerem as outras. Tem alguns que estão mais, né, preenchendo mais o espaço aí. Aí a gente vai começando a observar como que cada um desenvolve. Algumas preenchem mais o espaço do traço da letra, outras não. Algumas depois largaram o Lego e largaram a letra e começaram a brincar só com o Lego, enfim. Mas foi bem bacana, foi uma atividade bem significativa e muito válida. Pode passar para o próximo. Essa também foi uma atividade de introdução à escrita. No papel craft, eu risquei 2 percursos, né? Entre as linhas amarelas, que foi feita com tinta, e entre as linhas azuis no zigue-zague. O objetivo era que a criança traçasse a caneta entre as 2 linhas, né? Respeitando ali o formato do percurso, linha reta e o zigue-zague, sem tirar a caneta do papel, no sentido da escrita da esquerda para a direita, né? Foram feitos várias vezes, tem vários riscos, vários dias eles fizeram, depois nós usamos no quadro também, para ir definindo a forma como eles seguram, né? Deles segurarem
no lápis, na caneta, e entendendo esse sentido da escrita. Vocês podem ver que os nomes deles estão escritos aí no quadro. Eu sempre escrevia também na hora da chamada, para tendo esse conhecimento, destacando a primeira letra, entendendo o sentido da escrita, esquerda para direita. Tem mais um, Silmara? Finalzinho, deixei meu avatar aí com a gratidão. Obrigada, Silmara, pela oportunidade. Obrigada, colegas. Eu espero que tenha sido válido essa apresentação. E deixei meu Obrigada Instagram a você, no finalzinho, Cris. se quiser seguir. Obrigada a você, Cris. Foi ótimo. Agora eu queria chamar a Lília, da EMEI Nova York. Lília. Olá, Silmara, bom dia. Bom dia, Lília, tudo bem? Bem, E aí, gente, no final eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, falar dos relatos das professoras, tá? Agora vai ser da EMEI Nova York, depois a Raquel. eu quero parabenizar a Cris, né? Foi muito bom o relato dela, parabéns. E eu trouxe para participar com a gente aqui, foi a professora Cíntia, né? Ela é uma professora que desenvolve muito bem nesse campo de experiência, traz muitas propostas, atividades bacanas. E aí eu gostaria de chamar ela para falar um pouquinho sobre o campo de experiência. Cíntia, tá aí? Sim, estou. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Bem, Como a Lília disse, meu nome é Cíntia, estou aqui representando a nossa EMEI Nova York e venho aqui trazer um pouco para vocês sobre o campo de experiência no qual eu trabalhei com uma turma de 0 a 1 ano e 6 meses, né, no ano passado, porque esse ano até então nós sabemos que estamos no período de pandemia e está sendo difícil até mesmo para estar adquirindo um público-alvo com a gente virtualmente, né, e foi um pouco tempo só que a gente esteve em sala e impossível, talvez, estar registrando algumas coisas que a gente tem desenvolvido com a turma esse ano, não é mesmo? Então, eu vim falar para vocês um pouco sobre o campo de experiência, traços, sons, né, cores e formas. Aí eu pediria a Silmara, que eu vou tentar aqui colocar daqui de casa a apresentação, se eu não conseguir que ela colocasse aqui, por gentileza, tá bom, Silmara? ok. Você quer que eu coloque para você? Seu microfone está fechado. Tá conseguindo, Cíntia? O microfone dela está fechado.
Cíntia, abre o microfone. Adeus. Apareceu aí para vocês o slide? O slide começou agora. Vocês estão vendo o slide aí? Não, parou de apresentar. Aqui no meu está aparecendo. Eu vou ver aqui porque que não está indo aí para vocês. Aqui está aparecendo para mim da Juliana Brunelli, a apresentação dela, aí está impedindo o meu, está sendo apresentado. Ô, Ju, pronto, ela tirou. Agora deu? Ainda não. Às vezes, sim, para a gente não atrasar muito a formação, que tem mais relatos, talvez seria melhor a Ciomara já colocar, não? Deixar ela colocar, então. Você coloca, Ciomara, para nós, por favor? Eu verde, mas... Isso, não é esse. Esse? Não, não é esse, não. Esse não. Foi enviado seu e-mail. Esse é o meu, Ciomara. Tá, então peraí. Não, tá. Já vou. Pronto. Bom, gente, então eu vou iniciar falando para vocês sobre o campo de experiência traços, né, no caso, a contribuição da nossa CMEI traz o que são campos de experiência em primeira instância, né? No caso, a experiência que nós temos a BNCC, as esferas de desenvolvimento que devem ser trabalhadas durante a educação infantil e médio. Pode passar, Silmar, fazendo um favor. Traços, sons, cores e formas da turma Bob Zoom de 1 ano, né, teve como intenção estimular o contato de diferentes formas de arte das crianças, e eu pude perceber, através das artes, que as crianças de 1 ano são capazes de desenvolver algumas habilidades, né, e entre essas, eu procurei valorizar a análise de produção musical delas, desenhos, pinturas, e outros meios de expressão feitas através da arte. Pode passar. Aí, no caso, eu trouxe algumas fotos aqui, né? No caso,
tinha até alguns vídeos, só que eu tive que mandar para a Ciomara em formato de PDF, porque o meu computador aqui em casa ele está com um pouquinho de problema, e não deu para me poder estar enviando esses vídeos. Mas eu trouxe aqui a contribuição para vocês, essas fotos aqui, no caso, tem a do Samuel e do Bernardo, no cantinho esquerdo, fazendo a nossa oficina de construção de instrumentos musicais. Nós estávamos nesse dia construindo uma bandinha, né, para a gente apresentar, fazer uma apresentação na nossa festa cultural, que foi sobre a região norte. Nesse dia também a gente pôde desenvolver com outras crianças o estandarte da nossa turma, né, o Davi e o Heitor, no caso, eles aqui com o violãozinho, porque a gente interagiu, né, com a turma nesse dia para poder estar incentivando as crianças no dia da apresentação. Aqui no canto à direita, 3 crianças sentadas aqui, são as que eu pude separar para elas observarem as outras se apresentando, e depois eu coloquei elas juntas, porque essas 3, elas pouco interagiam com a turma. Então, assim, o que elas observaram, e eu fui motivando, né, instituindo a oralidade delas, elas começaram a se entrosar melhor com a turma. Acima dessa imagem, tem lá no fundinho as outras crianças, no meio da perninha aí do Davi, não sei se vocês estão vendo, tem uma latinha, né, um tamborzinho, no qual ele se posicionava igual eu estava mostrando para ele, da forma de estar tocando, né. É claro que ele, como criança de 1 ano, não vai ter tal habilidade, mas nesse dia, esse registro aí foi feito em forma de vídeo, uma pena não poder compartilhar com vocês agora, mas se vocês quiserem, depois vocês podem até estar buscando, eu vejo uma forma de estar enviando para a Ciomara depois, ele tocando aquela música Bate Forte o Tambor, eu tocando, né, no fundo, o violão, e ele cantando junto comigo, batendo esse tamborzinho. Ficou uma gracinha. Vocês iam ficar encantados, tá? Pode passar. Aqui eu trouxe também sobre a questão da produção do desenho, né? Que a gente, no caso, para despertar o interesse das crianças pelas formas, pelos desenhos, eu gosto muito de trabalhar com elas a leitura, né? A leitura, no caso, por gestos, a leitura através das imagens. Aqui é a imagem delas na sala de recursos que a gente tem lá na escola, né? Que a gente utiliza o cantinho lá da leitura, né? Que a nossa colega Irma até fez lá uma tendazinha muito bacana para estar acolhendo essas crianças. E cada uma delas eu pude deixar escolher um desenho no livrinho, né, no qual chamasse mais atenção, e esse desenho eu procurei habilitar a cantar com elas uma música, né, que representasse a figura daquele desenho. Quando eu não cantava, eu inventava uma história improvisada para aquelas crianças, de uma forma que elas se sentissem mais acolhidas, mais em casa, né. Acima aqui, tem um desenho aqui com as nuvinhas, né, que foi as crianças que fizeram, com textura. Aqui é a demonstração apenas de uma atividade de uma criança. A gente trabalhou ao mesmo tempo que as formas geométricas, para eles já ir, né, aprendendo aos pouquinhos, o movimento de pinça deles, para poder estar pegando, né, tendo aquela sensação de contato com a tinta, na hora de colocar o dedinho para fazer essas bolinhas aí que estão branquinhas no centro do triângulo, né, e tudo com a produção delas, é claro que com a ajuda, porque como elas são muito pequenas, né, de 1 aninho, a gente tem que estar estimulando elas a fazer os movimentos. Tem também aqui a área aqui com a utilização do giz de cera, que até a colega deu exemplo aí na apresentação anterior, né, para a gente poder estar fazendo com que elas tenham contato com as cores. Ela foi escolhendo o giz de acordo com o que ela mais gostasse, né, da cor mais, que chamasse mais atenção dela, e foi fazendo um movimento de grafismo na folha. Aqui embaixo, abaixo, eu coloquei também das crianças, aproveitando o espaço da sala, né, explorando o movimento também do giz de cera,
cada uma com seu papelzinho, eu coloquei no chão vários espalhados, cada uma foi lá, escolheu o seu e foi fazendo esse trabalho dentro de sala de aula com eles, tá? Pode passar. O contato com a textura também, outras formas de tinta, né? Tinta guache, a anelina, por exemplo, né, que a gente lá na escola utilizava muito, até mesmo porque tem crianças que ao primeiro contato, elas levam muito a mão à boca, né? Então é importante a gente ficar atento a essas questões, até mesmo para não ter problema com os pais, né? Então, aqui, nesse trabalho em sala, eu pude colocar também uma folha de papel craft no chão e deixei que elas explorassem a tinta de uma forma que elas mais gostassem, né? É claro que eu fui monitorando, porque tem aquelas crianças que a gente sabe que são mais, assim, que tem aquele movimento mais involuntário, mas, graças a Deus, nesse dia tudo correu bem, né? Tirando depois o trabalho que eu dei para minha colega Edma, que ficava lá me ajudando, mas tudo deu certo. Contato com o pincel, também, do Samuel aqui embaixo. A gente estava fazendo um registro mural, que a gente fez lá da abelhinha Joanita, né? Para depois a gente colocar estendido no corredor da e-mail. No caso aqui, ele utilizou a escova de dente de um ano anterior, que a gente já ia jogar fora. Aí a gente procurou juntar alguns materiais recicláveis para estar reaproveitando na hora dessa pintura, utilização da escova que a gente já ia descartar mesmo, né? Aqueles objetos que a gente utiliza em pente de ovos, a gente utilizou aqui também para fazer a parte da casinha da abelha, né? E fora isso, TNT para estar expondo esse trabalho no corredor. Mais à direita aqui, a gente teve também na escola no ano passado o Carnaval contra a Dengue. Nós fizemos lá apresentações musicais, que cada turma pôde fazer uma marchinha, né, para estar apresentando no dia do nosso Cantarolando. Nesse dia aí, a gente fez um combinado com a coordenadora Lília e com a diretora Adriana, que a gente levaria um estandarte feito com a turma, para poder as crianças apresentarem essa marchinha. Aí, nesse dia, nessa semana, a gente tirou para as crianças realizarem a pintura, né, desse estandarte. Aqui, no caso, não sei se vocês reconhecem, é um mosquito da dengue, né, que a gente fez o tema sobre a dengue. Aí, eu deixei as crianças pintarem, explorarem esse papel da forma que elas mais se sentissem à vontade. Aí, no final do trabalho, eu, infelizmente, a foto que eu ia compartilhar com vocês, ela não teve como, porque eu não encontrei nos meus arquivos. Mas no final ficou o mosquito todo pintadinho, o carro alegórico montado e as crianças desfilando dentro dele no dia da nossa apresentação. Ficou muito bacana. Pode passar. Aqui, no caso, a produção de esculturas e outros meios de produção, que também está dentro desse campo de experiência que eu estou falando. Aqui tem uns preparativos para a contação de história, que foi a história Festa no Céu, não sei se vocês conhecem, só que nesse dia eu readaptei a história, eu coloquei outros animaizinhos, nos quais eu sabia que a turma tinha um conhecimento sobre eles, que a gente tinha desenvolvido na sala algumas contações de história, e eu vi aqueles que estavam chamando mais a atenção dos alunos. Nesse dia eu fiz com eles a montagem do desenho da galinha. Essa galinha eu que fiz o desenho dela no papel craft e recortei, e depois fui colhendo a mãozinha deles, né, com tintas. No caso aqui eu fui colocando a mãozinha de cada um deles para pintar a galinha, e no final eles foram colando para mim os papeizinhos, bolinhas de papel crepom, até terminar a arte final da galinha e de um violão, que era o objeto que eu utilizava com eles, né, na hora que eu ia desenvolver essa atividade em sala de aula, cantando e tocando a música relacionada à história. À direita, acima, tem a apresentação do nosso Cantarolando, que aí a gente fez esse projetinho para apresentar depois para todas as outras salas.
Aí eu levei a minha turminha, essa turminha sentadinha aí no tapete, é a minha turma, de um aninho, Bob Zoom. No fundo tem a professora Cristiana, que eu coloquei para ela fogueira, né? Ela ficou para ser a galinha, pendurei no pescoço dela a escultura da galinha com violão, no qual eu contei a história, as crianças gostaram, e no final elas puderam até interagir com a turma com a música para finalização da história, que foi aquela música da Tartaruga, Dona Tartaruga, não sei se vocês conhecem. Eu vou cantar um pedacinho dela aqui. Lá vem Dona Tartaruga, vai andando sossegada. Vocês já ouviram? Aí, para estimular eles, a questão de velocidade, rápido, lento, movimento forte, fraco. E isso aí foi o que foi feito na hora do nosso cantarolão. Abaixo aqui mais um pouco da nossa apresentação, um varalzinho para recordar eles o nome das gravuras, das imagens dos animais que a gente trabalhou em sala de aula. Aproveitei para trabalhar os animais que voam, os animais que arrastam sobre a terra, né? E assim por diante. Pode passar. Aí, no final, eu estou deixando agora essa reflexão para vocês, né? Que é a seguinte: quando o nosso corpo se manifesta por meio da arte, no início ele tende a ser um pouco devagar. Na dança ou no gesto, por exemplo, será porque sou tímido e faço muito devagar? Na escrita ou na pintura, por exemplo, será porque estou fazendo muito forte ou porque estou aprendendo? Não importa. Às vezes penso que sendo fraco é que sou forte. Sou um aprendiz e por isso eu não me considero fraco. Sempre busco aprender a aprender e por isso me considero forte. Eu coloquei meu nome aí abaixo porque essa frase aí eu que fiz, tá, gente? E para encerrar um momento de interação que eu quero fazer com vocês, desses movimentos aí que eu acabei de falar que eu fiz com as crianças no Cantarolando, que é o movimento som forte e fraco. Aí, como desafio, eu gostaria de pedir às colegas que pudessem pegar aí em suas casas ou um copo com uma colher, rapidamente, ou uma panela e uma colher, para a gente fazer esses movimentos. Pode ser? Tem que ser rapidinho, para não tomar o tempo da próxima apresentação. Na hora que poder começar, Silmara, você me fala aí, tá? Na hora que todo mundo fizer um ok. Bom, as meninas falaram que já tá ok. Tá bom, vou começar então. Vocês conhecem a música do Gigante e do Anão? Então, vocês vão aprender agora comigo. Quando eu falar gigante, vocês vão bater forte. Entendeu? Quando eu falar anão, vocês vão bater bem fraquinho. Entendeu? Então, vamos lá. O gigante tocou o seu tambor. Entendeu? Tem que ser no ritmo. É um desafio para vocês. Por quê? Nós, professores, nós já somos adultas. Então, nós já temos um movimento, nós já temos um movimento, a sensação do forte e do fraco. Temos também o movimento relacionado à velocidade e principalmente coordenação motora. É claro que todo mundo erra, não é mesmo? Mas assim, não custa nada tentar e cumprir esse desafio. Então, vocês vão ter que me observar aqui cantando e fazendo e tentar me acompanhar no ritmo certinho. Vamos lá? O gigante tocou o seu tambor, só ele fez para tocar. O gigante tocou o seu tambor, só ele fez para tocar. Quando o gigante tocou o seu tambor, muita gente se assustou.
Vamos repetir agora para ver se vocês pegaram? Não peguei. Vamos lá. O gigante tocou o seu tambor. Força ele fez para tocar. O gigante tocou o seu tambor. Muita gente se assustou. Agora o anão. O anão tocou o seu tambor. O leve ele tocou o seu tambor. O anão tocou o seu tambor. E ninguém se assustou. Entendeu? Agora vai juntar os dois. Gigante. Anão. Fraco. Vamos lá. O gigante tocou o seu tambor. Aí ele fez para tocar. Quando o gigante tocou o seu tambor, muita gente se assustou. O anão tocou o seu tambor. Força ele fez para tocar. O anão tocou o seu tambor. Ninguém se assustou. E é assim que devemos fazer. Procurar agir de forma forte, fraca, mas, assim, principalmente focar que nossas crianças, a gente tem que fazer o possível para que elas ajam de maneira flexível junto com a gente, para que elas não se assustem, né, com o que for aprendendo e que possam ser cada vez mais motivadas a aprender e a aprender junto com a gente, tá bom? Então, é essa que eu deixo como minha contribuição de hoje. Bom dia para todos. Bom dia, parabéns, Cíntia, muito legal mesmo. Agora é a Raquel. Raquel, bom dia. Estou aqui. Vou me apresentar primeiro. Nossa, adorei a música do Anão, gente. Já entrou para o meu acervo, já. Muito legal. E a Cristiane também gostei muito, né? E essa troca é que vale, né? Meu estômago está até doendo aqui de ficar esperando até agora para falar. Vamos lá. Então, você ver. Não é fácil não, né, Raquel? Meu nome é Raquel, né? Eu trabalho à tarde lá na EMEI Serra Verde. De manhã eu trabalho em casa, né? Sou mãe e também dedico parte do meu tempo para o Instituto Identidade, né? Que é uma ONG que eu participo, né? E sou casada, tenho uma filha de 11 anos, a Helena, que é a minha consultora também, né? Para assuntos da tecnologia, assim como os filhos de vocês, né? Ah, tá falando até que eu acordei ela com a batucada aqui. É bom, já tá na hora de acordar, né? Eu vou tentar, então, colocar aqui a minha apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a Mara, que é a nossa outra consultora aí, me ajuda. Vamos ver. Vocês estão vendo aí? Clica na aba. Sim? Saiu, Raquel. Saiu? Saiu. Agora está. Tá? Ah, não. Agora sim.
É porque eu fui abrir o som, peraí, então. Então, vamos lá. Pronto, agora deu. Beleza. Então, pessoal, o meu campo é esse aí, né? O campo de hoje, né? O meu não, de todo mundo, né? E para a gente começar, eu gosto muito de traçar embaixo, né? Para poder entender. Eu peguei mais mesmo o documento lá. Eu risquei aí. Eu gosto de ir lendo e riscando aquilo que eu acho que é mais importante, né? Então, o que que esse campo propõe para a gente? Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas. Né? Conviver, então, tá todo dia aí tendo contato, né? Locais e universais. Então, tantas coisas nossas quanto extrapolar para que as crianças melhorem cada vez mais o acervo delas, né? No cotidiano da instituição escolar, possibilita as crianças, por meio de experiências diversificadas, que é o que a gente viu aí com as colegas, né? Várias experiências diferentes, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções. Então, a partir desse contato, é que elas vão criar suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens. E essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam o quê? O seu senso estético, crítico, conhecimento de si mesma, dos outros e da realidade que o cerca, né? Eu grifei também, né? O que nós devemos fazer, né? Então, a educação infantil precisa promover a participação das crianças. Então, nós precisamos promover esses momentos em tempos e espaços para produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, né? Aumentem o seu acervo, potencializando. Peraí, deixa eu voltar. É que tem um monte de coisa aparecendo aqui para mim. Permitindo que se aproprie e reconfigurem permanentemente. Né? Então, está sempre aumentando aí esse acervo. Um outro olhar, eu coloquei aqui uma citação que eu encontrei na revista Nova Escola, que eu achei muito legal, né? Um outro olhar sobre um professor aí da Universidade Estadual Paulista, sobre esse campo. Então, o que ele fala? Nesse campo, o foco são o convívio e a interação das crianças com diferentes materiais, instrumentos e manifestações expressivas. Elas são convidadas a conhecer, a interagir com sons, cantos, cores, traços, luzes, cenários, imagens, gestos, movimentos, materiais e recursos tecnológicos, que foi o que as nossas colegas mostraram na prática aí muito bem. Eu tentei fazer aqui, nesse outro quadro, né, uma conversa aí com os eixos. E depois de ler bastante, eu cheguei à conclusão, realmente, o que a Selmara falou, né, e que as nossas colegas também já mostraram aí, que é uma conversa, né, com total aí dos eixos com os campos, né? Então, os eixos tem tudo a ver, tudo que a gente está fazendo na sala de aula
coincide já, né, com o que está ali na BNCC. Eu vou saltar essa parte aí, não ficar. Vou passar aqui para os objetivos, né? Em cada objetivo aí, eu coloquei para vocês algo que eu achei interessante, né? Então, primeiro aí, bebês 0 a 1 ano e 6 meses. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente, né? A Cristiane mostrou aí atividades, né? Eu coloquei um grupo aqui, que são os barbatuques e tri, para dar inspiração para a gente poder trabalhar, que são grupos muito legais, que trabalham justamente com esses sons, né? Produzidos aí. Então, após a gente ver um vídeo deles, a gente fica bem inspirado para poder criar atividades aí. O outro seria traçar marcas gráficas em diferentes suportes, instrumentos riscantes e tintas. É o que Cristiane também mostrou aí, né? Muito bem, a outra colega também, né? Então, a gente tem vários instrumentos e vários suportes, né? Aí eu coloquei embaixo pincéis, que a gente já usa, o carvão vegetal, que eu achei muito legal, achei várias atividades aí do pessoal fazendo com crianças pequenas, com carvão, elas riscando com carvão, o giz de cera, as tintas, as canetas variadas que a gente já usa bastante, né? O papelão, que é uma coisa barata e que eles adoram, né? O papel craft, que a gente já usa muito. O filme plástico, que é uma outra possibilidade também, a gente colocar o filme plástico, colocá-los para fazer todo tipo de atividade aí de pintura, e depois passar um pano, né? Os azulejos da escola, né? O próprio giz também, mesmo elas sendo muito pequenas, dá ainda para fazer alguma coisa. Minhas crianças, ano passado, de 1 ano, né? Elas gostavam muito de escrever lá na parede da EMEI, né, com o giz, e no início eu achei que não seria possível, fiquei com medo delas comerem o giz, mas depois eu vi que é perfeitamente possível, elas começaram a aprender, e muitas conseguiam, até mesmo tão pequenininhas, segurar perfeitamente o giz, né, e fazer desenhos. O último aqui, explorar diferentes fontes sonoras, né? O que é fonte sonora? Tudo que produz som, né? Toda fonte produtora de som. Então, um liquidificador, uma batida de porta, um chaveiro também produz som. Além dos sons do nosso corpo, a gente tem N possibilidades que estão perto de nós que às vezes a gente não pensa, né? A gente pode gravar sons e levar para a sala de aula para eles identificarem. Também usar para esses sons, né, essas fontes sonoras, para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Eu coloquei aqui também uma citação para vocês de um estudo, essa Emanuela Noronha, que está aqui embaixo, ela é nossa colega, né, ela é de uma EMEI, né, eu achei o estudo dela bem legal, que se chama Brincar de Sonoridade com Bebês, Gesto, Corpo e Improviso, né? Então, esse campo, ele conversa com todos os outros, né? Assim como o campo do corpo e movimento, ele tem tudo a ver com todos os outros. Eu posso usar esses dois campos para trabalhar qualquer dos outros campos, né? Então, eles conversam muito entre si. E ela mostra, né, que com crianças, mesmo com os bebês, né, a gente pode fazer vários tipos de trabalho. Então, achei legal deixar isso aqui para vocês. E esse outro aqui, do traçar marcas gráficas, eu deixei também um link aqui, que mostra várias atividades, como sugestão aí para a gente. Vamos passar para o próximo aqui. Aí eu estou mostrando para vocês, né, os alunos meus do ano passado, aí riscando com giz. Aqui eles estão brincando de roda, uma atividade que eu
eu estou tocando e eles estão brincando de roda. Aqui eles estão usando rolinhos também, né? A minha intenção primeira era como da Cristiane, né? Que eles empilhassem os rolinhos, trabalhar as cores, mas depois eles foram descobrindo outras possibilidades, né? Enfiar um rolinho dentro do outro, mais fino, mais grosso. Eles descobriram que fazia som com o rolinho, então eles colocavam na boca, eles faziam os sons, eles começaram a entender que quando eles colocavam rolinhos na boca, né, o som ampliava, então eles ficavam muito empolgados, adoravam essa brincadeira, né, e como os rolinhos eram grossos, eles resistiram bastante até o final do ano. Bom, agora eu gostaria de propor aí uma brincadeira, né? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou propor que agora todo mundo, para a gente relaxar, que a gente se levante um pouquinho aí da cadeira, né? Ou pode ficar sentado mesmo, e vamos participar aí, vamos brincar um pouquinho de uá, porque ilustra bem, é do Palavra Cantada, ilustra bem o que eu falei até agora. Posso colocar? Pode colocar, Raquel. Tá ok. Espera aí só um pouquinho, deixa eu aumentar o volume. Vocês estão escutando? Não, Raquel, o som não. Não? Não. Espera aí, por quê, né? Não está escutando. Deixa eu aumentar. Vou voltar aqui. E agora? Agora deu. Então vamos lá, hein? Vamos brincar de hiato. É assim. Hiato, hiapo, hiapo, ituki-tuki, yapo, ituki-tuki, yapo, hiapo, yapo, yapo, ituki-tuki, yapo, ituki-tuki, yapo, Agora queremos ver você brincar. Vou ter que treinar, misericórdia. Você tem uma? Nós não tivemos educação infantil, gente. Então, nossa coordenação motora é terrível. Não tivemos mesmo, não. Mas é legal, não é? Muito legal. Muito legal, muito boa. Só que eu vou ter que treinar. Mas a gente treina, vocês acham que eu não treinei? Então, vamos passar agora para crianças bem pequenas.
Então, criar sons com materiais, objetos, instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de músicas. As colegas já mostraram aí, bem legal, né? A gente está sempre criando aí sons, né? Para acompanhar as coisas mesmo na sala de aula. E a gente pode fazer várias coisas, né? Chocalhos, pau de chuva, que é tão fácil de fazer, é tão delicioso, né? E tantas outras coisas aí que a gente pode fazer para acompanhar as músicas, né? As histórias. Isso tudo faz parte. Utilizar em materiais. Ui, peraí. Volta aqui. Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação, né? A Cris falou aí da argila, né? Da massa de modelar e tantas outras coisas que a gente dá muito trabalho, mas vale a pena, né? Porque eles precisam desse contato, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, depois eu volto. Olha, essas 3 fotos aí, essa do meio aí, né? Que é o chocalho. Eles amaram tanto esse chocalho que eu fiz ano passado, e era uma coisa tão simples, né? Eu fiz um chocalho daqueles potes de sorvete, só que eles gostaram muito porque ficou. Eu peguei o pote transparente, enchi de tampinha, tampei e vedei, né? Eles gostaram muito porque eles balançavam e eles viam as tampinhas lá dentro. Então, eles amaram isso. Uma coisa muito simples, né, que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente faz muito bem, os tapetes, né, que está aqui dentro disso aqui, os tapetes, e a gente coloca várias texturas para eles passarem a mão, para eles andarem em cima, né, as lixas, para eles poderem tocar, os panos, os tecidos que a gente pode colocar, macio, mais macio, né, vários objetos, rodinhas, né, onde eles podem sentir, tocar essas texturas. Então, isso tudo a gente faz muito bem, né, e a gente pode aumentar o nosso acervo cada vez mais. Eu coloquei aqui, né, eu gosto muito de, quando eu estou estudando, estudar as palavras, né, que não são tão utilizados aí no dia a dia. Por exemplo, tridimensional, o que é isso? Que os objetos são esses? Não são objetos que têm altura, largura e profundidade, né? Como as caixas, né? A folha de papel, ela é bidimensional, porque ela só tem a altura e a largura. Então, todas as caixinhas, né? A gente pode utilizar e coisas do dia a dia, né? Que elas conhecem como carrinho de pipoca, né? E tantas outras coisas que a gente pode dar de exemplo, levar uma fotografia, levar uma foto, levar pinturas diversas para eles poderem ver e terem contato. Montar, né, vários tipos de salas diferentes, né? Uma sala com pinturas para eles irem apreciar, e outra sala com objetos para eles poderem tocar, para eles poderem sentir. O 3 aí, utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, né? Brincadeiras cantadas são ótimas, tem tantas brincadeiras que a gente pode utilizar aí. Eu coloquei aqui também uma citação aqui da Nova Escola para vocês. Na verdade, são planos de aula que eu achei bem legais, que estão dentro, né? Aqui do nosso campo, e o que eles propõem? Passeios em busca de sons do ambiente, que é uma coisa que eu achei bem legal, brincadeiras com sons do ambiente, sons em brincadeiras com água, né, quando a gente põe aquela piscina, aí eles podem ficar brincando com objetos ali, jogando a água, vendo que som que produz, explorando essas coisas, as brincadeiras musicais, né, que a gente faz também com eles, isso tudo são sugestões, e deixei aqui para vocês depois verem, cada um desses aqui é um plano de aula. Aí são as fotos, né? Olha, essas caixinhas aqui,
eu fiz com eles no início do ano, né? E, na verdade, eu queria mostrar as fotos para eles, queria trabalhar com a identidade, mas depois eu vi que eles também estavam explorando as caixinhas de outra forma, né? Porque as caixinhas são tridimensionais, então, eles gostavam de virar, eles gostavam de sentar em cima delas, eles foram se apropriando, e tinham maior ciúme, cada um da sua caixa, né? Aqui era o chocalho, e aqui, por último, eu achei muito legal, deixei aqui a fonte para vocês, olha, dá uma olhada nessas expressões aqui, eles fez um boneco que muda de expressão, que a gente pode fazer, não com esse material, mas a gente pode fazer também com materiais reciclados, com papelão, então a gente pode fazer essa montagem, achei bem legal, e mexendo aqui, o boneco muda de expressão, então pode ser utilizado para várias coisas dentro da sala, achei muito legal. Vamos agora para as crianças pequenas, né? E aqui, como a Cris disse, né? Com o aumento da idade, vai aumentando também a possibilidade, a gente vai explorando mais das crianças. Então, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. A gente já faz, né, várias apresentações, momentos culturais em escola, danças. Então, isso tudo a gente pode utilizar esses sons, né? As brincadeiras também eu coloquei aqui, eu não sei se vocês conhecem o Vamos Brincar na Floresta, é bem legal. E você fala, vamos brincar na floresta? Aí a criança repete, vamos? Então vamos. E aí você vai colocando vários sons, né? É muito legal, uma brincadeira muito bacana essa. O outro aqui, expressar-se por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Vou mostrar para vocês aqui a foto. Olha que bacana essa primeira caixinha aqui, né? Olha que fácil, também é de rolinhos, que a gente pode explorar aí, tantas outras, né? Eu coloquei como ideia para vocês. Vou voltar aqui. Reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, justamente o que a professora colocou para a gente aí, com essa música, né, do anão, colocou aí intensidade, a intensidade é a mesma coisa, né, que volume, né? Então, o volume forte, o volume fraco, e eu coloquei para vocês aqui um canal, uma sugestão, a Celi Redondo, a caixinha musical aqui, que é o canal dela do YouTube, ela mostra várias atividades super bacanas, né? E ela ensina muita coisa, então é uma dica legal para a gente, né? Inclusive, a caixinha musical que a Cris mostrou, num desses vídeos dela, ela apresenta de uma forma muito legal, né? Ela faz, ao invés de uma caixinha, 2 caixinhas, ela faz sugestão. Numa caixinha, você tem o nome dos alunos. Então, ele vai lá, você escolhe alguém, tira um nome. É quem vai apresentar a música. E na outra caixinha, você tem os desenhos, como a Cris mostrou, mas você tem também o desenho do instrumento. Então, aí você vai priorizar o instrumento que você tem lá na sala, né? E você vai colocar o desenho, por exemplo, o gatinho com o pandeiro. Então, ele vai cantar o Atirei o Pau no Gato usando o pandeiro. Eu achei muito legal. E ela dá várias dicas, né, sobre essas qualidades aqui, a intensidade, a duração, a altura, para a gente poder utilizar nas nossas músicas, né? É uma dica muito legal. Vou voltar aqui agora. Aqui é uma pintura que eu achei lá no blog da e-mail, né? À tarde, achei muito bacana também. É uma sugestão, né? Uma pintura com terra, né? Hoje em dia, a gente pinta até casa com terra, né? A gente faz baldes, pode se pintar, porque a terra ela não tem uma cor só, então é uma variedade.
E aí está mostrando justamente isso, essa variedade que eu posso pegar a terra, colocar um pouco de água e fazer vários tons de tinta, para eu poder trabalhar na sala de aula. E do lado de cá, eu achei muito legal isso aí também que fizeram. Eles pegaram, fizeram um painel, né, do lado, como se fosse um box, e colocaram várias coisas que fazem som para as crianças explorarem. Então, aí tem telefone antigo, tem brinquedo, né, às vezes um brinquedo que quebrou, você pode fazer uma mesa legal, encaixar, e a criança pode chegar, explorar o teclado. Então, vários sons, é mais uma sugestão aí para a gente. Bom, queria agradecer, né, por terem me escutado, e deixei aí uma citação, né? Sei a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Então, várias coisas são desafios hoje para a gente, né? Então, mas a nossa curiosidade, né, vai nos levar a essa busca aí. Tá? Então, eu queria agradecer as colegas, agradecer por me escutarem pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, Raquel, agradecer a Cíntia, né, agradecer a Cristiana também, né, pelo esse compartilhar, né, com todos nós. E, assim, os três relatos, eu acho que representaram muito bem, né, o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. E também é muito importante, gente, a gente pensar na criança como um todo, né, passando pelo cuidar e pelo educar. A criança não é só números, não é só letras, não é só matemática, não é só ciências, a criança é ela inteira. Então, ela precisa se expressar, ela precisa ter um repertório artístico, musical, até representativo. Então, a criança precisa desse repertório, né? E precisa experimentar bastante. Como a Cileida falou aí também a respeito da BNCC, né, que além dos campos de experiência, ela garante também o direito da criança de aprendizagem, né, por isso que tem todos esses campos aí. A criança, o mundo é muito amplo, a criança tem que aprender tudo, não é só alguma coisa, a gente não pode pensar em ensinar uma coisa só, porque a criança, nós seres humanos, são muito amplos, né? E aí, eu queria só terminar minha fala, parabéns para as três. Eu queria só ler uma citação de Tiriba, que está nos eixos estruturadores, quando ela cita Vygotsky, né? As crianças são seres de natureza e, simultaneamente, da cultura. São corpos biológicos que se desenvolvem em interação com os outros membros de sua espécie, mas cujo desenvolvimento pleno e bem-estar social dependem de interação com o universo natural de que são parte. Então, as crianças, elas precisam dessas interações, elas precisam de um repertório enorme, a gente precisa trazer para a escola os grandes artistas, trazer a música clássica, trazer o cordel, como as meninas falaram no seminário, trazer a cultura brasileira toda, né, mineira, baiana, a cultura toda para dentro da sala de aula, trazer Picasso, Portinari, apresentar para as crianças também este repertório. Só assim elas vão conseguir ressignificar a cultura, né? E aí, eu gostaria, assim, que agora de ouvir as professoras aí, se tem perguntas, se querem falar alguma coisa. Aí eu gostaria de ouvir as professoras que estão aí no grupo. Alguém quer falar, gente? Todo mundo quietinha. Raquel, ninguém quer falar, Raquel.
Não, eu tô com a minha mãozinha gelada aqui. Meu Deus. Mas é muito gostoso, né, Raquel? É muito gostoso ouvir os colegas falar, né? Não precisa ter Raquel, você ensaiou aquela musiquinha, né, muito Raquel? bem. Ah, Você ensaiou aquela música, porque eu não consegui fazer nada. eu ensaiei, Não precisa. levar o trem pra sala, eu ensaio tudo direitinho.